Bom, pessoal, eu tô talvez no jardim mais onírico desse país. Estou no sítio Roberto Burle Marx, que foi um gênio brasileiro que muito me encanta historicamente, e eu consegui, com a liberação do sítio e do Carlos, que me ajudou bastante aqui no processo, a gravar aqui. E eu estou gravando então alguns episódios. Eu quero que vocês conheçam minimamente o que é esse espaço que fica aqui no Rio de Janeiro, Guaratiba, que é um lugar mágico por excelência. Teve papo com a Sandra, com a Suzana, com o próprio Carlos, que ajudaram a gente a entender a grandiosidade desse espaço, mas sobretudo a grandiosidade e a genialidade do Roberto Burle Marx, que era um multitalento, artista, tudo que você pode imaginar, não só do paisagismo, pelo qual ele realmente é reconhecido mundialmente, com preferência para jardins públicos, mas também alguns privados. Então venham comigo nessa jornada, são episódios que vão de fato mostrar um pouco, só um pouco mesmo, da grandiosidade desse cara que merece toda a reverência. O que você tem para me dizer desse espaço aqui? Ele é tão onírico aqui, ele é tão absurdamente... Parece que você está num conto de Tim Burton aqui, assim, você olha uma árvore dessa, uma ficus dessa que mudou de classificação, segundo a Sandra, pau-ferro, bromélia, proporções absurdas. Isso aqui é uma marca bem registrada do Roberto, né? A gente costuma comentar muito com a visita exatamente isso, né? Antes dele começar a fazer jardins, o tradicional era copiar o modelo europeu. O jardim inglês, que aqui no Rio a gente tem como exemplo a Quinta da Boa Vista. Tá. O jardim francês a gente tem muito como exemplo a Praça Paris, que fica ali perto do Flamengo. Então, antes dele, o tradicional era exatamente esse modelo, né? Não copiava só o modelo, como também se tentava utilizar as plantas europeias. Uhum. E aí, quando ele começa a fazer jardins, ele já começa a trabalhar com plantas tropicais, plantas que já eram adaptadas ao nosso clima, e isso modifica completamente a linguagem do paisagismo, né? Trabalhar com plantas tropicais respeitando o espaço. Uma frase que ele dizia sobre jardins é que um jardim nada mais é do que a natureza organizada pelo homem, para o homem. E que é muito mais fácil a gente se integrar à paisagem do que modificar toda ela. Uhum. Então, no sítio, apesar de tudo aqui ter sido plantado após ele ter comprado o sítio em 49, o respeitar a aclividade do terreno, respeitar os espaços para fazer a aclimatação das espécies que ele trazia das expedições, né, isso foi extremamente importante no desenvolvimento dos seus projetos paisagísticos. Uhum. E aqui a gente encontra exatamente isso. Contraste nos tons de verde, volume, textura, a presença das curvas orgânicas e a continuidade da paisagem, apesar da diversidade da coleção que tem nesse espaço. Incrível. E o que isso tem a ver com você que mora no apartamento? Tem muito a ver, porque se a gente pensa, né,
gente vai lá na Margaret Me com a Sandra, que vai nos dar uma aula lá também, mas que é um cultivo mais em vaso, né? Sim. Que não era tanto, né, uma necessidade do Roberto, exatamente porque aqui, enfim, você tem a natureza, o aclive, como você falou, muita terra para pôr no chão, mas tem um aprendizado de jardinagem inglesa e até a própria francesa, que eles usam muito vaso para compor ambiente, né? E para gente que não tem espaço, né, ou precisa colocar dentro de casa, perto de uma janela, de um apartamento, às vezes você tem uma kitnet, né, nem todo mundo tem tanto espaço, dá para fazer uma composição, né? Não dá, mas é importante pensar na altura, no volume, nas características daquela planta, né? Isso tudo foi muito aprendido também a partir das experiências que ele realizou aqui. Então hoje essa diversidade de coleção de plantas tropicais, essa diversidade de coleção de plantas nativas que se conhece, muito se iniciou a partir das expedições que ele fez em busca de plantas para poder utilizar nos seus projetos e dessas experimentações realizadas aqui dentro do sítio. Então, o saber se o planta é meia sombra, se é sombra ou se é pleno sol, qual é o crescimento, o entendimento fisiológico, biológico e escultórico, principalmente, de cada uma dessas espécies, foi muito realizado aqui dentro do sítio. Então, hoje, a aplicabilidade disso dentro de uma planta, dentro de um apartamento, veio a partir dessas experimentações e desses conhecimentos que o Burle Marx foi desenvolvendo ao longo de todo o trabalho de uma vida aqui no sítio. Quantos anos que ele ficou nessa? No sítio foram 44 anos, mas ele começou a colecionar plantas aos 7 anos de idade. 7 anos de idade, Então, é realmente o trabalho de uma vida inteira. Maravilhoso. E o sítio, ele tinha... O que tinha aqui antes? Assim, era árido, não era? Assim, era uma plantação de frutíferas, principalmente bananas. É mesmo? Principalmente bananas. Então, Na época, ele passou quase 2 anos em busca de um terreno que fosse adequado para poder abrigar a coleção de plantas dele. E aí, lembrando que Barra de Guaratiba é um pouco isolado até hoje, mas na época era muito pior, mas o terreno oferecia exatamente as condições que ele precisava para poder abrigar essa coleção. Então, a aclividade do terreno oferece esses microclimas diferentes. Então vocês vieram do Sombral agora, que é uma área mais úmida, né, que ele conseguiu fazer a questão da coleção de plantas de sombra na época com as ripas de bambu para fazer o sombreamento da coleção. E aí conforme você vai subindo, você vai ter uma área de pleno sol, o terreno rochoso para a coleção de plantas rupícolas, uma área que você consegue ter uma coleção de pleno sol e principalmente o que precisava ter no espaço era uma nascente para poder irrigar toda essa coleção. Ah, tem uma nascente aqui. Tem uma nascente dentro do sítio para irrigar a coleção. Então, foi uma busca com mais de 2 anos para poder achar o terreno ideal para poder começar. E principalmente não, mas importante, era um terreno onde ele pudesse começar a fazer esse trabalho de forma tranquila. Então, esse tipo de plantação que tinha no espaço, era fácil, de repente, de começar a manipular para poder aí sim implantar a coleção dele. Fora que a biomassa da bananeira, ela vira adubo orgânico fácil, né? Então... Isso ajuda. Provavelmente ele aproveitou bem isso. Provavelmente ele deve ter aproveitado. E então você está dizendo assim, aqui, por exemplo, essa ficus ou o pau-ferro não estavam aqui ou estavam? Não estavam. Nada disso estava aqui? Não estavam. Essa figueira é uma figueira de crescimento muito rápido. Né? Até alguns anos atrás a gente realmente acreditava que era uma planta que já existia no terreno. Mas aí, de acordo com depoimentos de pessoas que trabalharam aqui, né, na época que ele comprou o sítio, não tinha. Então foi uma árvore plantada. Rápido, mas são quantos anos aí? Hoje são 60, quase 70 anos. 70 anos. Caramba. E a nascente fica para onde? A nascente fica bem na parte alta do sítio, né? Porque são 44 hectares, mas que ele sobe até a cumieira do morro. Então a nascente passa, né? Tem um riacho que passa por dentro do sítio, que além de irrigar a coleção, ela também, por gravidade, vai passar pelas cascatas que a gente tem, principalmente nas áreas das edificações. Que legal. A gente estava falando agora há pouco, Suzana, que o Burle Marx trabalha com texturas, com volumes. E aqui dá para ver bem, né? O uso do aclive, né? Ou do declive, depende do ponto de vista, das tonalidades, né? Essa variegata com algo mais, um verde mais escuro. Como que era o processo de criação dele? Vocês tiveram acesso a isso? Como que ele pensou? Como que ele chegou nesse tipo de solução? Tentativa e erro? Como que foi? No sítio, principalmente, não tinha um projeto. O sítio era um laboratório mesmo. Então, na época dele, essas mudanças elas ocorriam com frequência. Então, hoje a função nossa aqui é manter
né, um traçado, manter o desenho, manter a coleção principalmente. Mas o sítio na época dele era justamente para poder fazer essas modificações. Então ele botava o clorofíton, achou legal, ficou bonito. Agora vamos trocar, vamos colocar outra planta. Então aqui não existe um projeto, não existia um projeto paisagístico. Aqui foi um grande laboratório para ele. Sim. Então assim, o clorofito deu certo, beleza, troca, vamos ver outro. Até para ele poder fazer isso nos projetos dele mundo afora. Exatamente. Correto? Essa conjugação, né, de paleta de cores foi uma coisa bem empírica dele, né? Assim, ele teve uma parte de estudo específico que ele se debruçou para isso. Então, ele conhecia a questão da flora, né? Ele viajou, fez as expedições, ele conhecia as plantas nos seus respectivos biomas, mas a questão de como usar as cores e tudo, ele tinha uma formação anterior em pintura. Em pintura. Então ele já tinha um trabalho, né? Na verdade, a família era muito ligada à questão das artes. Ele foi para a Alemanha, quando ele foi para a Alemanha aos 18 anos, ele estudou artes, visitou o Jardim Botânico de Dahlem, que é onde a gente costuma comentar que foi o grande start dele com relação à flora tropical. Né? O entendimento da estética da flora tropical se deu no Jardim Botânico na Alemanha, não foi aqui que isso aconteceu. Fazia seus estudos de pintura. Quando ele voltou para o Brasil com quase 20 anos, ele entrou para a Escola Nacional de Belas Artes, não se formou. É importante ressaltar isso, ele não tinha formação acadêmica, como muita gente considera, mas ele tinha esse estudo, ele tinha esse entendimento de uma questão de paleta de cores, de pintura, de traçado, e isso foi aplicado também nos jardins. E uma coisa interessante, né, que a gente precisa muitas vezes ir para o exterior, para a estufa lá que eles conservam as tropicais, para dar valor que a gente tem em casa, né? Eu acho que foi a questão do modernismo, né? O modernismo destacou muito isso pra gente, assim como aconteceu com a Tarsila, o Burle Marx também aconteceu exatamente a mesma coisa, mas aí foi uma questão da flora. Com ele foi principalmente a questão da flora. Maravilhoso. O que é lá em cima? A construção é a capela. É a capela. E ele era muito religioso? Ele era agnóstico. A capela já existia quando ele comprou o sítio em 49. Já tinha a capela, na verdade, a primeira construção dela data de 1681, reedificada em 1791. Quando ele comprou o sítio, era uma capela em ruínas, e aí ele convidou 2 amigos arquitetos para poder pesquisar, restaurar a capela e devolvê-la para a comunidade. Os arquitetos Carlos Leão e o Lúcio Costa. Só. Amiguinhos. E aí a capela funciona desde a época da restauração. Tem missa, tem casamento, tem batizado, ela é administrada pela matriz da região. Era aberta na época em que ele morava aqui, então tinha missa do lado da casa dele, mas ele era agnóstico. Então, assim, eu tô mal aqui, não tô não? Não, você tá super bem. Você tá melhor. Tu é tipo chato. Você tá melhor. Todos os anos. Aqui, assim, imagina que é um trabalho hercúleo para manter o máximo do que o Burle Marx deixou, certo? Sim. Vocês chegaram a ter algum dia, putz, deu ruim aqui, precisamos eliminar alguma coisa, ou perdeu-se alguma planta que era original, substituiu isso por alguma coisa? Aqui mesmo. Aqui, olha só, a gente não combinou isso, hein? Peguei você no pulo. Aqui a gente tinha Sansevieria. Sansevieria, tá aí, não deu certo? Não é que não deu certo, deu um fungo de folha. Tá. Que aí ela ficou com um aspecto feio, né? Porque mesmo você tratando o fungo, a folha não regenera, né? Sim. Então você tem que cortar ele todo para vir folha nova. Sim. E isso ia demorar muito. Então a gente tirou, plantou em vaso, esperando recuperar para ver se volta com ele para cá. Tá. Então, isso é interessante. Então, é uma recuperação técnica, porque precisou fazer uma poda drástica. Sim. Leva para recuperação em algum lugar, né? No viveiro, numa estufa, que seja. Não é no sombral. Não. Aprendi hoje. Tá, Suzana? Eu aprendi o que é sombral, o que é estufa, diferente. Então tá. Obrigado, tchau. E aí vocês fazem essa poda drástica, leva, cuida. Por enquanto tem esse verdinho aqui, qual que é esse? Bulbine. Conheço. Prazer. Cebolinha de jardim. Cebolinha de jardim. É comestível também, não? Não. Não é punk? Não, coisa.
E aí depois vocês tiram essa e tentam, vocês voltam com essa semente. Que legal. A mesma coisa aqui com as agaves, por exemplo. Então, tem um período de vida, né, entra em floração e aí depois a planta-mãe acaba morrendo. Então, você não vai pegar uma mudinha pequenininha para poder. Então, já tem uma lá em reserva, né, num tamanho razoável, para poder fazer a substituição. Ali a gente já tem um pendão lá, ó. Ali, o tamanho daquele... Que é aquela ali... Aquilo? E ali já dá um clone, já, né? Porque a muda já sai com raiz, com tudo. Ah, tá. E aí a planta-mãe morre, né? Ela gasta tanta energia para produzir isso que ela morre. Bom, pessoal, a gente está aqui em mais um espaço desse sítio maravilhoso com a Sandra e com o Carlos, também conhecido como Carlos Jorge, que vão explicar um pouquinho desse espaço aqui, que basicamente é o ateliê casa do Roberto, é isso? Era onde ele fazia arte. O que aconteceu é que quando ele começou a fazer todos os tipos de arte que ele fazia, pintura, né, as esculturas, ele estava achando que a casa dele estava muito pequena para a amplitude das artes, né? Então ele idealizou um espaço onde ele pudesse morar e trabalhar ao mesmo tempo. Então o que ele faz ele traz essa fachada que já existia de um prédio, um armazém de café lá do centro do Rio. Ele, como a Sandra disse, ele numera e monta essa fachada que a gente está vendo aqui para ser o ateliê casa. E aí, até hoje, acontecem eventos. Esse aqui é o último ponto, né, a última edificação que a gente visita do sítio. É o ponto mais alto que o roteiro da visita acontece normalmente. Que legal. E aí a gente tem eventos de ilustração botânica, de pintura, orquestras, tudo isso acontece lá dentro. A pedido dele, ele já afirmou que ele gostaria de tornar esse lugar aqui um espaço continuado para estudo. Perfeito. Né? A decoração também toda do ateliê foi da Janete Costa. O interior de Janete Costa. E quem projetou também o exterior é o seu marido, né? A Cássio Gil Borsoi. Que legal. Você tinha comentado, né, uma coisa que o Carlos até puxou, a história da enumeração das pedras. Como que foi isso? Então, ele gostava muito dessas pedras de cantaria e quando tinha alguma demolição no centro da cidade, alguém avisava ele. E aí ele ia lá buscar. Aí essa fachada foi de um entreposto de café no centro da cidade, que aí ele fotografou, numerou e trouxe para cá em 70, meados de 70, 76 eu acho, e só depois em 86 que ele montou. É importante também reforçar algo que ele não chegou a morar aqui. Tá bom. Ele morou de 73 até sua morte lá na casa lá embaixo, que você ainda vai visitar. Tá legal. Entendeu? Aqui foi realmente uma idealização dele para ele poder morar e trabalhar. Lá dentro tem um espaço bem dividido, a gente tem um espaço amplo aqui para trabalho, mas também tem quarto, tem sala, tem cozinha, tudo ali dentro também. Tá aí. Mas ele nunca habitou aqui. Não Mas chegou. Ele tinha a intenção? Qual que era a ideia? Tinha, a ideia dele era ele poder vir para cá, né? Ali onde você chegou a ver, onde é o banheiro, era uma garagem, né? Que depois foi adaptada para visitação. Então a ideia dele era vir para cá posteriormente, mas ele infelizmente não chegou a morar aqui não. De 73 até sua morte ele morou
lá na casa dele lá embaixo. E aí, Sandra, você estava me comentando sobre a coleção aqui de palmeiras, é isso? Ele aproveitou esse espaço e aí concentrou a grande coleção dele de palmeiras. Aqui a gente tem um número bastante grande de espécies de palmeiras diferentes, de vários locais do Brasil e exóticas também. Quando a gente entra, então, Alan, a gente tem acesso a uma imagem do antigo prédio, né, do armazém. Dá para você filmar na placa que tá ali. E quando a gente entra, então, à esquerda tem o espaço onde o Roberto viveria, né? Tem o quarto dele, tem um banheiro, tem a sala, o teto que ele mesmo projetou, como a Sandra estava falando. A gente seguindo, a gente tem uma cozinha, uma escadaria que agora funciona como um armazém do sítio, a gente coloca obras de arte ali também. E aí a gente, à direita tem o espaço mais plano que a gente conta com uma tapeçaria dele, mas aqui para trás, nessa parte tem uma tapeçaria. E aí a gente tem um quadro dele no final, no canto molhando uma muda. E a gente também tem, se não tiraram, eu ainda lembro que está lá, eu acho, alguns quadros que ele pintou. Também a gente tem aqui no ateliê. A gente tem essa escultura aqui, que é considerada a última escultura dele, a última obra de arte dele em vida. Que na verdade é um esboço, isso ele não chegou a concluir, mas é considerada a última obra em vida dele. A gente também tem perto dela, ali na fachada, a obra que é chamada de Cristo dos Afogados, que é de um artista chamado Cizinho. Ele esculpiu à mão o desespero da tripulação tentando se salvar de um naufrágio em uma peça inteira de madeira de cedro branco. E você ia comentar alguma coisa do teto? O teto, então, ele projetou, quando o cimento estava fresco, ele foi colando moldes de isopor e projetou aquele teto que a gente tem em cima da sala. O lustre também foi ele que fez. Então, aqui é a cozinha de pedra, é onde o Roberto ele realizava suas festas, seus eventos. A gente tem essa caída de água que não é por bomba, né? É tudo aqui por gravidade. Isso, tudo por gravidade mesmo. A gente tem aqui esse painel de azulejo, que também é de autoria dele, o forno. E esse prédio aqui, ele não é a casa, ele é realmente onde ele realizava os eventos. A casa é um prédio separado, é mais ali depois do jardim de trás da casa que a gente tem. Então, Carlos, você estava explicando pra gente como funciona a queda d'água aqui. Basicamente, por toda... Toda a extensão do sítio a gente tem, né, esses corpos de água. O que acontece é que a água que é captada no açude, né, ela passa por aqui por cima e cai em sistemas de ladrões que vai até o lago principal lá do sítio que desemboca no manguezal. Então o que acontece é que a gente não utiliza essa água para outra finalidade além da irrigação das plantas. Não tem interferência? Não, a caixa d'água do prédio da administração e das outras edificações é da água da rua mesmo. A gente não usa essa água para consumo, para qualquer atividade aqui no sítio, além da irrigação das plantas, que foi essa a finalidade, né, de todo o sistema de irrigação aqui do sítio. Perfeito. Então tudo aqui que funciona aqui é a gravidade. Isso, não tem bomba. Não tem bomba. É porque é muito alta, né? É alta. Aí o peso da água acaba que passa por pontos pelo sítio e os jardineiros conseguem fazer a irrigação manual. Maravilha. Que planta é essa aqui, Sandra? Fala aqui, ó. Lázia espinosa. Muito bem, a Sandra quer falar. Muito bom. Lindo, maravilhoso isso. Ó. Parede de platicérium. Uma parede ali de platicério. E eles estavam escondendo o ouro. Não,
Uma parede de praticério. Então, mas será que tem outras espécies? Tem. Não, deve ter. Teria que chegar mais de perto para ver, mas... Aquela outra parede está melhor do que essa, né? Tá, até como cultivo. Sim. O cultivo lá tá mais... Porque aqui acho que tá muito escuro para eles. Mas aqui, ó, tem algumas coisas, mas eles precisariam um pouco mais de... Tá faltando hidratação ali, tá vendo? Talvez esse tempo mais seco. E aí quando chove, não tá chovendo de lavar, aí ele tá sofrendo um pouco mais. Ah, tem o alcicorne lá, né, que é o vacei. Tem bifurcatum. Bifurcatum é o que mais tem. É o mais normal, é o mais normal. Aqui, ó, é outro alcicorne. Bom, pessoal, com a bênção desse eucalipto arco-íris, esse episódio chega ao final. Muita informação, muita poesia, muita beleza num sítio só. Não deu para caber num episódio só, como vocês estão vendo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!